Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de percussão. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os sinais de repetição, que são os sinais que nós usamos na escrita musical para não precisar escrever a mesma coisa repetidas vezes. Estes sinais de repetição são muito usados na escrita para instrumentos de percussão, quando nós iremos tocar a mesma coisa repetidas vezes, como em passagens de marcha para caixa ou outros instrumentos. Alguns desses sinais são mais utilizados do que outros, mas nós vamos aprendê-los de uma forma geral hoje. Quando nós temos notas da mesma altura ou do mesmo instrumento que se repetem diversas vezes, nós podemos abreviar essa escrita. Nós podemos usar a nota que representa a duração de todas essas repetições e colocar um sinal identificando quantas vezes ela deve ser subdividida, Quantas notas devem ser tocadas durante aquele tempo. Se as figuras não contêm haste, então nós vamos representar essas subdivisões com pontos acima da cabeça da nota ou abaixo, sempre do lado contrário à haste. E esses números de pontos vão identificar quantas notas aquela figura maior vai ser subdividida. Então, no caso, se nós tivermos uma semibreve, nós vamos colocar ali os pontos acima da cabeça da nota, E se forem 2 pontos, isso quer dizer que aquela nota, aquela semibreve, vai ser dividida em 2 outras figuras. Então, ao invés de tocar uma semibreve, nós vamos tocar 2 mínimas. E se for a mesma semibreve com 4 pontos acima, então nós iremos tocar 4 semínimas. Da seguinte forma. Então, o que era uma semibreve de 4 tempos, com esses 4 pontos em cima, se tornam 4 semínimas. Se a repetição contiver quiálteras, então, além dos pontos, nós devemos adicionar o número. No caso de tercinas, o número 3, acima dos pontos para identificar mais fácil. E se as notas contiverem colchetes, então nós iremos colocar barras imitando os colchetes abaixo ou durante o comprimento da haste da nota, a quantidade de barras que identifique as figuras que nós estamos querendo repetir. Então, por exemplo, se nós temos uma mínima e no lugar dessa mínima nós queremos tocar 4 colcheias, então vai desenhar ali a mínima e na haste da mínima colocaremos uma barra atravessada, simbolizando o colchete das colcheias. Então, no lugar de tocar uma mínima, serão tocadas 4 colcheias. E assim também é com as demais figuras que possuem colchetes. Então, se aparecerem 2 barras embaixo da nota ou no comprimento da haste, serão tocadas figuras que têm 2 colchetes, que é a semicolcheia, e assim por diante. E da mesma forma como é feito com os pontos, também, se houverem quiálteras, nós devemos colocar o número correspondente acima da nota. Se nós tivermos um motivo rítmico escrito nos 2 primeiros tempos de um compasso quaternário, e quisermos repeti-los nos outros 2 tempos do compasso, então é só colocarmos uma barra diagonal na continuação desse compasso para indicar essa execução. Por exemplo, se tivermos o seguinte ritmo dos 2 primeiros tempos do compasso, então iremos repetir esse mesmo motivo rítmico nos outros 2 tempos do compasso. Essa mesma escrita também pode ser usada em outros compassos, não somente o quaternário. Se quisermos repetir um compasso inteiro no compasso seguinte, o sinal de repetição é muito parecido. Uma barra em diagonal, com um ponto em cada lado, é colocada no compasso seguinte, indicando assim que o compasso anterior tem que ser repetido. Se tivermos então o seguinte ritmo no compasso quaternário, e quisermos repeti-lo no próximo compasso, é só colocar esse símbolo preenchendo o compasso e a execução ficará a seguinte. Da mesma forma, se tivermos um motivo rítmico que compreende 2 compassos, o símbolo permanece muito parecido.
Agora serão 2 barras diagonais colocadas, um ponto de cada lado das 2 barras diagonais e o número 2 colocado na parte superior. Esse símbolo é colocado no meio dos 2 compassos, na barra que os divide. Sendo assim, se tivermos o seguinte motivo em 2 compassos, e na sequência tivermos esse símbolo indicando que deve ser repetido, a execução ficará a seguinte. Esses sinais de repetição podem ser usados para repetir o mesmo motivo rítmico de algum instrumento de percussão, formando uma condução de um determinado gênero musical. Por exemplo, alguma marcha pode ser escrita dessa forma, tendo vários compassos repetidos, podendo se usar, dependendo do motivo, algum desses sinais de repetição que nós aprendemos. Também é possível repetir um trecho maior de uma música, usando o símbolo ritornello. Ele pode ser usado em pares. Quando um ritornello de início é colocado no início do primeiro compasso do trecho e um ritornello de final é colocado no final do último compasso do trecho, podendo ser um trecho de 3, 4 ou muitos mais compassos. O trecho que vem marcado com o ritornello, ele deve ser tocado 2 vezes. Se um ritornello for colocado somente no fim de um compasso, então deve-se retornar ao início da música e tocar toda aquela parte novamente. Se o trecho a ser repetido for muito extenso, mas não for do início da peça, então podemos usar o símbolo signo, que é um S um pouco diferente, que nós usamos para demarcar o início dessa seção a ser repetida. E no final dela nós colocamos a indicação escrita DAO signo. Assim, quando chegar a esse ponto, o músico saberá que deve voltar àquele símbolo de signo que já passou. Os sinais de repetição são muito úteis para agilizar a escrita manuscrita de partitura, mas também para deixar a partitura um pouco mais enxuta, sem tantas notas escritas. Ainda na aula de hoje, vamos continuar nosso aprendizado sobre os toques. Nós já vimos 2 tipos de toque. Nós vimos o toque simples, alternado, onde nós tocamos uma baqueta por vez. E também o toque simples pode ser repetido. E nós já vimos o toque paralelo, que é com as 2 mãos ao mesmo tempo. Esses 2 toques nós vamos usar muito na percussão para tocar instrumentos que têm um som único ou para tocar diversos instrumentos. Mas nós também podemos utilizar um outro toque que se chama o toque duplo. Então, esse toque, diferente do toque simples, quando nós repetimos, tocamos mais de uma vez, o toque duplo, com um movimento só, nós vamos tocar 2 notas. Então, o toque duplo ele é feito utilizando a técnica de rebote. Então, quando nós tocamos na pé de um instrumento, ou aqui no caso no praticável, nós vamos ter um rebote, que é o efeito da baqueta quando ela sobe novamente após ser tocado o instrumento. Utilizando esse efeito de rebote, nós novamente impulsionamos a baqueta para baixo com a força do retorno dela mesma, fazendo com que o instrumento seja tocado 2 vezes, repetidamente. É importante que esse movimento seja feito utilizando realmente a força do retorno da baqueta, para que realmente seja um toque duplo e não um toque simples feito 2 vezes. O toque duplo é muito importante na percussão, pois ele é o precursor de um dos rudimentos mais importantes da percussão, o rulo. Ele vai ser o precursor do rulo aberto, que é um dos rulos que nós fazemos, quando executado de forma bem rápida.
o toque duplo deve ser treinado primeiro de forma lenta e assim nós vamos acelerando ele até chegar no rulo. No início pode parecer difícil fazer o toque duplo, mas com o passar do tempo, treinando habitualmente, ele se tornará mais fluido. O exercício para desenvolver o toque duplo é bem simples. Pode ser feito com metrônomo ou sem metrônomo, se você já tiver a noção de tempo e pulso bem firme na cabeça. Então, no andamento confortável, toque os toques duplos tranquilamente. Depois passe para um andamento um pouco mais rápido. E depois suba um pouco mais o andamento. Até que o seu toque duplo fique um seguido do outro. A partir disso, seu toque duplo já começará a aparecer um rulo. Então é só aumentar ainda mais a velocidade. Por hoje é isso, espero que você estude bastante esses exercícios, assim como os outros exercícios de toque alternado e toque paralelo que nós vimos nas outras aulas.